Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Mais Sábios, programa da Igreja Cristã Maranata. E nós estamos aqui para poder falar para os idosos e sobre os idosos. Queremos aproveitar aqui aqueles que assistem pelo YouTube, que podem participar do programa, curtindo, comentando e compartilhando. Nos 2 episódios anteriores nós falamos de assistência ao idoso. E agora vamos dar sequência, falando ainda da assistência ao idoso, voltado aqui para aquilo que acontece dentro das casas de repouso, onde no episódio anterior nós até deixamos aqui esclarecido, né, que são as ILPIs, instituições de longa permanência, e nelas também existe a possibilidade de esses idosos serem assistidos além daquilo que é no contexto humano, né, e de saúde, enfim. Nós também fazemos a nossa parte espiritual. Estamos aqui para falar dela também, da parte espiritual, dos batismos, das visitas, daquilo que nós podemos fazer aos queridos idosos, né, os mais sábios. E para falar deste assunto, estamos aqui mais uma vez com os nossos convidados e queremos apresentá-los aqui. E o nosso irmão Daniel Perini de Souza é membro da Igreja Cristã Maranata, diácono lá na igreja de Enseada do Suá, e ele também está aqui para poder falar a respeito daquilo que é o seu conhecimento técnico, profissional, acadêmico, e ele é enfermeiro de formação, pós-graduado aqui em 3 cursos aqui, vamos dizer assim, né? Urgência e emergência, terapia intensiva e também nefrologia. Além disso, é mestre em educação, é mestre de saúde coletiva pelo Instituto Tecnológico de Educação e Saúde em São Paulo, né? E também proprietário de uma home care, proprietário e diretor da Vida Home Care. Além disso, também é professor, docente dos cursos de pós-graduação da Embescan, Gestão Hospitalar e Terapia Intensiva. Falado este currículo extenso aqui do nosso irmão, passamos a palavra para ele aqui, para mais uma vez ser aqui. Muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é sempre uma honra, né, estarmos juntos aí, podendo falar de assuntos tão relevantes quanto esse, e tenho certeza que será mais uma tarde bastante produtiva. Muito bom. Estamos aqui também com o pastor Diogo Cosme, ele que é pastor da Igreja Maranata, lá no município de Serra, na igreja de Colina de Laranjeiras 1. E, além disso, também é enfermeiro. Então, tem conhecimento de causa aqui para conversar com a gente também. Pastor Diogo Cosme, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, Abel. Paz do Senhor, Daniel. Paz do Senhor. Muito bom, já estamos fazendo alguns episódios. O assunto está muito bacana e tem sido uma forma de contribuir com os irmãos, o conhecimento nosso do Daniel, técnico, também aproveitando a parte minha técnica, estudar a área da saúde, para somarmos a parte de ministério, parte técnica e algumas dicas, né, para os irmãos se apropriarem desta grande bênção que esse programa também para os ouvintes, né? Muito bom. É isso mesmo. O programa Mais Sábios tem sido exibido no YouTube, também na TV. Os nossos irmãos, os telespectadores estão tendo a oportunidade de conhecer diversos assuntos. Estamos chegando aqui em 70 episódios do programa Mais Sábios. É uma bênção, né? Nós podemos falar de tantos assuntos e, na verdade, a gente sempre acompanha ali também as mensagens que os irmãos ali deixam no YouTube. A gente vê que os irmãos gostam do programa, né? Falam muitas coisas ali que são relevantes, deixam ali as suas dúvidas, perguntas ali, até mesmo contribuições que são muito importantes. Continue assistindo o programa Mais Sábios e divulgue ele também na sua igreja, né, na sua família, aos seus colegas de trabalho. E nós estamos aqui com especialistas aqui, pessoas que têm condição de falar aqui do assunto que nós vamos conversar. Hoje, nós vamos falar basicamente aqui, né, da assistência aos idosos, mas voltado para aquilo que acontece lá dentro, né, em uma casa de repouso, né, ou na home care, ou no próprio hospital, vamos dizer também, que são as visitas que a gente pode fazer. O pastor Diogo citou isso no último episódio, né? Que não é só o pastor que tem que visitar, não. Os membros também, que benção. Então nós vamos começar conversando aqui com o nosso irmão Daniel, para falar a respeito disso. Daniel, você como diácono também, além da parte profissional, você assiste também os idosos na parte espiritual.
Sim, é isso mesmo. Nós fazemos, né, esse trabalho, né, com os idosos, além da parte, exatamente isso, além da parte profissional, nós temos uma responsabilidade, né, de estarmos assistindo esses pacientes, principalmente o idoso. Ele tem uma fragilidade, uma sensibilidade maior, onde ele precisa desse acompanhamento e espiritual mesmo, de estar junto ali. Como eu disse no primeiro programa, muitas das vezes o que ele precisa é literalmente ser ouvido. E quando você vai para uma visita dessa, para conversar com um paciente, né, com uma idade mais avançada, muitas das vezes o que ele está esperando ali é ser ouvido. Ele quer falar, ele precisa de alguém que seja ouvinte para que ele consiga externar aquilo que ele está sentindo. E grande parte, né, dessas condições patológicas, elas são desencadeadas por condições sociais, por ausência de um familiar presente, por uma atividade não realizada, por um acompanhamento não feito. Então é fundamental nós conseguirmos associar as duas coisas, tratar a condição clínica desse paciente, mas dar esse suporte espiritual, porque é fundamental para a recuperação desse idoso. Pastor Diogo, já assistiu alguém que está numa casa de repouso, né? Uma ILPI? Já assistiu? Já sim. Eu estava até começando aqui nos bastidores. Nós, lá na igreja de Morada, tem uma idosa que mora em uma casa de idoso, né? Que mora há alguns anos já. Ela começou a ser assistida ali, começou a fazer visita. Essa idosa, ela se converteu ali na nossa igreja, foi batizada. E por acaso, a gente saiu daquela igreja lá, mas até hoje nós vamos lá, pegamos ela, passa um dia na nossa casa, minha esposa pinta o cabelo dela no salão, cuida dela. Dona Geni, ela é uma benção, já tem quase 90 anos, Dona Geni. Ela é lúcida, é uma pessoa que a gente sempre toma café da tarde, na vigília de final de ano a gente pega para ficar conosco. Então, assim, ela ama o aniversário dela e ela vai na igreja. A igreja fez uma escala, sabe? Pegar ela. A igreja tinha quinta, sábado e domingo, tinha escala dos grupos de assistência para pegar ela, levar na igreja, na IBD, na ceia. Ela batizou, teve batismo dela. Então, assim, ela morando já há mais de 12 anos na casa de idoso, ali é um instituto na Morada de Laranjeiras que faz um trabalho muito bom, que é da prefeitura e também privado. Ele tem uma instituição que ela recebe idosos, tanto da prefeitura e também particular. Então, assim, cuida de idosos. Essa Dona Janine não tem, ela é viúva, ela não tem família, ela mora lá, mas a família dela é a igreja. Acolhemos, batizou, e é uma benção. E ela gosta quando recebe visita, quando liga para lá, grava vídeo. Eu sou até muito próximo à assistência social, ela manda mensagem, te manda mensagem. Então esse é o papel da igreja, o pastor, as irmãs. Muitas vezes nós temos pessoas que são alvos do amor do Senhor, idosos, estão ali nós temos em casas de repouso ou em um local que cuida de idosos, né? Que lá é um instituto, né, que chama Pouso Feliz, se não me engano, é a casa de repouso para idosos. Esse trabalho, complementando o que o pastor está dizendo, ele é um trabalho fundamental, né? O acompanhamento a esse idoso. Nesse momento, né, nesse exato momento, nós estamos fazendo, né, um mutirão de visitas lá na nossa igreja, na Enseada, onde todas as famílias da igreja estão sendo visitadas, 100% das famílias. São 200 e poucas visitas que nós temos que cumprir em um mês, por uma orientação do Senhor, e nós estamos fazendo esse trabalho lá, e nós estamos vendo já o retorno desse trabalho. Experiências, né? Nós fizemos ontem algumas visitas, algumas nos templos, outras feitas em domicílio. O quanto isso é relevante para essas famílias, o quanto nós podemos contribuir de alguma forma para essas famílias. E às vezes as nossas visitas, né, elas acontecem
levando ali o amor do Senhor, visitas muito embasadas na palavra, sobre a importância da palavra de Deus para essas famílias. E em ocasiões, é exatamente aquilo que nós tínhamos falado. Essas famílias precisam ser ouvidas. Elas precisam de um momento para que elas possam externar o que elas de fato estão sentindo. E na nossa prática profissional, nós vivemos isso diariamente, né? São muitos pacientes, né, sobre a nossa gestão aqui no estado. E isso tem sido cada vez mais intensificado. Nós fazemos um trabalho com essas famílias especificamente em domicílio, onde nós conseguimos levar uma assistência social, além da parte técnica mesmo de assistência de curativo, de medicamento, de tratamento. Nós temos um caso de um paciente, eu posso citar porque é um amigo, hoje a esposa é uma amiga nossa, Silvio Ginaide, é um paciente nosso, esposo da dona Sandra, que ele, inclusive, nós conseguimos fazer o batismo dele no domicílio. A igreja foi até o domicílio, foi feito o batismo dele, foi uma bênção para a família. A dona Sandra já era batizada, eles já serviam a Deus há muito tempo, e o Silvio foi acometido durante a pandemia, né, de um Covid-19, e ele ficou com uma condição muito especial. Hoje ele é acamado, mas ele não deixou de receber o amor da igreja, receber a assistência, e o quanto que isso faz bem para eles. Além daquilo que nós levamos tecnicamente diariamente, nós buscamos oferecer para essas famílias um atendimento espiritual, o quanto que isso é benéfico, né? Muito bom. Então nós vimos aqui, ó, tem a irmã Geni, tem o Silvio, a esposa dele, a Sandra, esses irmãos aí em Cristo que são uma bênção. Quantas Genis, quantos Silvios, quantas Sandras estão assistindo o programa e estão se identificando. Pessoas que foram assistidas, pessoas que tiveram a condição de conhecer ao Senhor, de viver o culto, mesmo talvez não podendo ir fisicamente na igreja. É por isso que existe essa assistência que nós damos a esses irmãos que estão nesses locais também, né? Então a importância de continuar assistindo, a importância de falar do Senhor para eles, de levar uma palavra de esperança, de cantar louvores, e essas pessoas certamente vão viver a mesma comunhão. E falou Geni aqui, pastor Diogo, eu me lembrei porque eu tenho uma Geni na minha igreja e ela também é idosa, e hoje eu estou como pastor dela pregando ali nos cultos para ela, mas ela foi minha professora de criança. Então que bênção, né? Um abraço aqui para a irmã Geni, esposa lá do nosso querido irmão Admar, muito querido nossos aqui, e certamente são pessoas que vivem uma experiência com o Senhor maravilhosa também. Essa Geni é da igreja lá de Morada, né? Agora em Colina de Laranjeiras, nós estamos fazendo um trabalho também, onde nós temos uma serva nossa, uma idosa, que está morando em uma casa de repouso de idosos em Jacaraípe. Os jovens estão indo lá fazendo visita. Nesse último sábado, eles foram lá 9h30, um grupo de jovens, onde os irmãos vão poder ver o vídeo aí depois, né? Os irmãos vão mostrar o vídeo, as fotos do grupo de jovens fazendo a visita, cantando louvores. E ali quem não são da igreja, nós temos uma irmã que é da igreja, que está ali. Mas tem outros que não são, estão recebendo ali a palavra, o louvor. Não é só a oração, mas a assistência, né? O abraço. E isso faz parte da igreja. O social também ali, um carinho, né? Isso é o que alcança muitas vezes. É estender a mão. Isso. São abraçar, idosos, querem conversar e ali gostam, e aquilo marca para a igreja. A igreja recebe uma bênção. Todo mundo recebe. Os jovens receberam uma bênção, a igreja recebeu uma bênção, e eu mostro para a igreja lá, projeta para a igreja, o trabalho está sendo feito. Isso é de grande relevância no trabalho social. A igreja tem essa função também, social. Nós temos essa questão social e, principalmente, né, levar a palavra, a salvação através das nossas vidas. Isso mesmo. Aproveitar que o pastor Diogo já deixou a dica aqui, daqui a pouquinho vocês vão ver. Hoje não vai ter os vídeos de recado no final, mas nós vamos exibir aqui algumas fotos, algumas imagens aqui dessas assistências, né? Sejam com batismo, com visitas ou com serenatas. E os irmãos em todo o Brasil estão enviando, são muitas
São tantas fotos, são tantos eventos que estão acontecendo, é tanta imagem que a gente recebeu, né, em todo o Brasil, que nós vamos precisar fazer mais programas. Nós vamos precisar conversar um pouco mais sobre isso também aqui e falar, né, a respeito daquilo que está acontecendo. Então, nós queremos aqui até aproveitar aos nossos telespectadores, irmãos que porventura aí na sua igreja, na redondeza do seu bairro, tem ali alguma... A gente está chamando aqui de casa de repouso, já foi explicado, mas é um nome mais fácil de entender. Tem ali a casa de repouso, a casa do idoso ali, perto do seu bairro, né, perto de onde você mora ou perto da sua igreja. Bate na porta lá, conversa com o responsável, pergunta se existe a possibilidade, se ainda não está sendo feito um trabalho de assistência, levar alguns irmãos ali para assistir, para fazer visita, né? E começar a levar a palavra do Senhor para essas pessoas, e certamente haverão conversões, batismos, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Exatamente isso. É uma excelente oportunidade de evangelizarmos, né? Eu me lembro bem de uma visita que nós fizemos a uma senhora, mãe de um membro lá da nossa igreja. Ela também está hospitalizada em uma ILPI, e nós tivemos lá, conversamos muito com ela. Ela é muito lúcida, ela está por uma condição neurológica, mas ainda muito preservada, e o interessante é que foi próximo ao Trombetas e Festas, dias antes. E aí, quando nós conversamos com ela ali para orar, ela falou: não, eu já pedi até para trazer uma televisão para o meu quarto, para os meus convidados aqui da casa de repouso assistir comigo Trombetas e Festas aqui, porque eu já convidei um monte de gente aqui, os funcionários, os acompanhantes dos outros pacientes, então vai vir um monte de gente aqui no dia para poder assistir comigo o Trombetas e Festas. Então, assim, ela está usando uma condição que ela está vivendo para falar do amor do Senhor, para poder falar daquilo que nós estamos vivendo dentro das igrejas, e aquilo ali nos marcou, né? Às vezes a gente com tanta condição e fala tão pouco, né? Precisamos falar mais, testemunhar mais, evangelizar mais, e ela ali numa condição limítrofe, em cima de uma cama de hospital, com uma condição neurológica especial, mesmo que ainda preservada, e ela estava testemunhando ali, ela estava chamando as pessoas para que participassem desse momento, que é um momento ímpar, né, na nossa igreja, o Trombetas e Festas. E o quanto que aquilo foi marcante para a minha vida, para o pastor que estava comigo ali naquela visita, para a gente levar isso para dentro de casa, levar isso para dentro das nossas igrejas. Olha o quanto que nós podemos fazer, né? O quanto que nós podemos ser úteis. E isso é muito relevante. Nós temos uns trabalhos, principalmente nesses ambientes de LPIs, de assistência domiciliar, que nós conseguimos levar mais da palavra do Senhor, mais do amor do Senhor para dentro dessas casas, além da questão técnica, além do trabalho que nós fazemos tecnicamente, né? Ir lá cuidar da lesão, cuidar do paciente. Essas famílias, elas estão carentes. A vida delas todas muda muito, né? Hoje estamos todos normais e, de repente, ela precisa se adequar a uma situação nova, montar, por exemplo, um leito de UTI dentro de casa, porque ela tem um respirador, ela tem um monitor cardíaco, ela tem um oxímetro de pulso, ela tem um aparelho de pressão, ela tem uma série de medicações, ela tem uma bomba de fusão, ou seja, é como se você estivesse num leito de UTI. E aí essa família, ela se vê numa condição totalmente atípica. E aí, até ela conseguir entender que é o momento real dela, o quanto é importante o trabalho da igreja, o trabalho de acolhimento, o trabalho de senhoras, o trabalho de jovens, visitar, acolher, trazer para si, ter de fato empatia, tratar essa pessoa como um querido seu, trazer para perto, fazer com que ela sinta-se: olha só, você está passando por isso, mas você não está só. Nós estamos juntos, e isso é fundamental, inclusive no processo de reabilitação. Essa pessoa mais estável, mais sadia psicologicamente, mentalmente, ela vai ter mais estrutura para cuidar do seu idoso. Então isso é um trabalho assim formidável. É mesmo. A assistência, o pastor Diogo, vou passar a palavra para você aqui, essa assistência ela é fundamental e dentro do escopo daquilo que é o trabalho do jovem citado aqui, o trabalho de senhoras, a função do diácono também, esse cuidado com o idoso, ele sempre existiu, né? Isso não é uma coisa nova, nós não estamos trazendo novidade aqui, nós estamos falando daquilo que já é vivido na nossa experiência diária como servos de Deus para assistir. Então, se você é um jovem, por exemplo, e lá na sua igreja você ainda não assistiu nenhum idoso, olha, começa o trabalho.
procura o pastor da sua igreja, o diácono responsável, lá, o professor de jovens, né? Só eu e mais um jovem, a igreja é pequenininha. Vai vocês dois, vai vocês três, vocês cinco, né? Junta ali e vai assistir o idoso. Você acha que você está indo até para levar alguma coisa? Não, vou preparar uma mensagem. Você chega ali, você chora. Você vai ouvir aquilo que são as experiências de vida dele. Ele vai te contar o que ele já viveu e ele vai se alegrar certamente com o jovem ali, né? É uma benção. Pastor Diogo. Eu estava aqui lembrando, nós assistimos que já um idoso que partiu para o Senhor. É um senhor, uma grande experiência, até teve cargos públicos grandes, e nós íamos ali, um grupo de jovens, eu estava à frente como diácono, ele era à frente dos jovens, nós íamos no condomínio dele, e ali nós íamos na varanda fazer a visita para ele, e ele, ao condomínio todo, recebia aquela bênção dos louvores, dos jovens. E quando nós íamos fazer a visita para ele, nós que éramos abençoados, porque era um senhor muito sábio e que recebia. Ele só ia na igreja na EBD. O único dia que ele ia na igreja. Porque a situação debilitada dele, né? Mas quando ele ia, ele glorificava. Toda vez que ele ia, ele era o primeiro a levantar e glorificar. E a glorificação dele, todos nós recebemos uma bênção. Então, assim, isso para nós não esquecemos. E por ter certeza, a família, todos que recebem assistência ali, ele, a esposa, os filhos, e ele foi fiel. E deixou o legado dele para os jovens, para nós que fazemos o trabalho de visita com ele gostava de receber, cantar os louvores, pedir os louvores, e aquilo fica marcado. Então, a importância, né, do idoso, da geração que até que foi antes de nós, os irmãos valentes que trabalharam, que foram até pessoas importantes na vida da fé de muitos, exatamente. Testemunharam. Então, essa é a parte espiritual nossa, né, nos pastores, mas como servos, nós temos uma função, a função de assistir, né, muitas vezes, os nossos entes queridos, muitas vezes, eu quero evangelizar lá no outro país, outro estado, mas Deus nos coloca uma oportunidade de evangelizarmos dentro da nossa igreja, assistirmos o nosso grupo de assistência a um idoso que a frequência é pouco, não porque ele quer, por uma questão de saúde, e nós precisamos entender isso. Muitas vezes a gente olha, nós ficamos preocupados, né, muitas vezes com os nossos problemas, mas quando olhamos para o nosso lado, vemos que irmãos travam batalhas muito maiores do que a nossa, de saúde, batalhas que muitas vezes requerem até mesmo tempo gasto com a sua saúde ali, precisa de uma atenção maior, né, nós se envolvermos. Isso. E o que eu falei também, a questão do trabalho, você falou dos jovens, né, dos jovens não só de visita, mas de conversar pelo WhatsApp, mandar mensagem, o idoso gosta de conversar. Hoje com a tecnologia tá fácil. Facilitou. E pode utilizar bastante isso. Acho que é importante as igrejas utilizar os jovens aí, têm facilidade, ensinar. Força de trabalho. Olha, nosso tempo chegou no final. Nós estamos encerrando mais um episódio do programa Mais Sábios. E eu quero aproveitar aqui a sua fala. Você diz assim, né? Os nossos irmãos idosos são sábios. Exatamente. Está aqui o nome do programa Mais Sábios. Com os idosos está a sabedoria e na longevidade o entendimento. Então nós encerramos aqui o programa de hoje falando exatamente sobre isso, esse momento de assistência, de evangelização. Quer conhecer o que está acontecendo no Brasil aí, nos lugares onde tem essas casas de repouso e tem acontecido as assistências? Você vai assistir agora as imagens aí que foram enviadas pelos nossos queridos irmãos de tudo aquilo que já está acontecendo, né? E no próximo episódio voltamos a falar deste assunto. Então, nós deixamos aqui essas imagens para você assistir e em seguida vamos despedir aqui dos nossos convidados.
Muito bem, nós vimos aí tudo que está acontecendo, né? As visitas, os batismos, é uma benção. E vamos despedir aqui dos nossos convidados. Nosso irmão Daniel, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela sua participação no programa Mais Sábios. Nós que agradecemos, como eu disse, é uma satisfação poder falar um pouquinho desse cuidado com os nossos idosos, e conte sempre conosco. É sempre um prazer estar aqui. Muito bem. Pastor Diogo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço poder participar desse programa tão relevante. Daniel, também agradeço aí, estamos juntos nesse bate-papo, mas ficou um aprendizado e acredito que vai surgir novos temas. Nós vamos voltar aí depois, não vamos, Daniel? Vamos voltar aí para outros. Vai ser muito bom ter vocês aqui de novo com a gente no programa Mais Sábios. Nos despedimos agora de você que participa conosco do programa e te esperamos no próximo episódio. Até breve.